Na democracia, o voto é um direito e uma responsabilidade. Quando você dá um voto, você está delegando à pessoa o direito de representar você. Por isso é necessário que o seu voto seja responsável. Você precisa conhecer o partido, sua filosofia, suas propostas. Você precisa conhecer o candidato, se ele é uma pessoa íntegra, se os valores que ele defende são os valores que você defende, a fim de que você não apoie aquilo que você condena, que você não dê aval àquilo que você reprova. Portanto, cuide do seu voto, porque ele é absolutamente importante para o progresso e a ordem da nação. Bom dia, que alegria estarmos juntos nessa manhã de quarta-feira, hoje dia 5 de outubro. Hoje celebra-se o Dia das Aves e também Dia Mundial dos Animais. Você que está conosco, dentro de instantes estará ouvindo a cantora Denise, louvando a Deus com um dos seus belíssimos e inspirados hinos, e também estaremos ouvindo mais uma mensagem ministrada por este que vos fala em nosso tempo. Antes, porém, nós desejamos fazer uma oração. Sabemos que esses dias que se aproxima o segundo turno é um momento de muita responsabilidade para todos nós cidadãos, até porque o país está praticamente dividido. Nós sabemos que o segundo turno levará este país a escolher entre o bem e o mal. Por que nós afirmamos isto? Porque nós, como cristãos, não podemos aceitar as ideologias de gênero que vai de encontro à palavra de Deus. Não podemos aceitar o aborto, porque só quem tem o direito de tirar a vida é Deus. Não podemos concordar com aqueles que defendem a legalização das drogas, dos tóxicos, da maconha, da cocaína, do crack. Não podemos concordar com aqueles que querem tirar o direito da nossa liberdade, o direito de ir e vir. Não podemos concordar com aqueles que defendem a erotização das crianças. Não podemos concordar com a violência. Por isso, é a luta do bem contra o mal. E essa decisão está em nossas mãos. Sabemos que esse segundo turno decidirá o futuro e os destinos desta nação, para o bem ou para o mal. Decidirá o futuro e o destino dos nossos filhos, dos nossos netos. Portanto, esse é um momento de suma relevância, de suma responsabilidade para nós cidadãos, não permitir que esta bandeira, que é verde e amarela, se torne vermelha. Por isso, eu vou convidar você agora a que juntos façamos uma oração e em seguida você ficará com a cantora Denise. Pai, eu quero te agradecer por esse dia que o Senhor está nos concedendo. Te louvamos por essa oportunidade, quando nós estamos outra vez juntos, com os nossos ouvidos atentos e abertos para receber a Tua inspirada palavra. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Pedimos-te agora a Tua bênção sobre toda a nossa nação. E principalmente no final deste mês, quando nós estaremos indo às urnas para escolhermos no segundo turno aquele que há de dirigir os destinos desta nação. Abençoe, portanto, o nosso país. Abençoe a nossa pátria, as famílias, a igreja, as autoridades civis e militares. Portanto, nós te rogamos uma bênção toda especial para a escolha daquele que há de continuar governando os destinos desta nação, ou se teremos, ó Deus, para nossa tristeza, aquele que vai trazer dificuldades para que esta nação continue promovendo a ordem e o progresso. É o que eu te peço mais uma vez, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a cantora Denise. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, você
secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. Obrigada, Senhor. Essa salvação é tão linda. Que alto preço pagastes. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe o quê? Esse amor, se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. Obrigada, Senhor, muito obrigada por esse amor, e sabemos que Tu ressuscitou, Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versos 16 a 21. Vamos correr para não deixarmos de ministrar todo esse estudo. Romanos, capítulo 10, versículos de 16 a 21. Leamos. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? Pai Celestial, nós queremos nesse momento suplicar e invocar a Tua bênção sobre
cada um dos irmãos que aqui se encontram, os que estão em casa nos acompanhando, nos assistindo, que o Senhor nos dê a unção, a graça, a sabedoria, a intrepidez na comunicação da Tua Palavra, através desse estudo que nós, ora, realizamos da carta de Paulo aos Romanos. Abre o entendimento, abre o coração, para que todos quantos estão conosco, eles possam nos assistir, acompanhando toda a explanação desse estudo, da parte deste capítulo 10. Ó Senhor, abençoa cada amigo que está conosco agora. Te pedimos ainda uma bênção de consolação para as famílias enlutadas da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós demos um título a esse estudo de hoje à noite, inclusive, porque é o que Paulo vai tratar nesse capítulo 10, dos versos 16 ao 21. O título seria, ou é, a fé não é de todos. A fé não é de todos. É o que a gente vai ver hoje. E eu quero antes dizer uma coisa para vocês que estão em casa nos assistindo. Há uma diferença muito grande da liturgia de um culto como esse que nós fazemos, estudando a palavra de Deus, abrindo as escrituras para tirar as dúvidas, para trazer edificação e alimentação para o coração daqueles que estão com fome e com sede da palavra de Deus, em detrimento de muitos que estão aí apenas pregando um evangelho self-service, oferecendo benesses, oferecendo apenas às pessoas melhorarem de vida. Eu não sou contra isso. Obviamente Deus abençoa, Deus faz o cristão prosperar em todos os sentidos, mas esse não é o fim para o qual nós devemos pregar o evangelho, senão estudar e aprender através das sagradas escrituras, aquilo que Deus quer ou revelou através da sua palavra a todos quantos desejam aprender e estudar e ouvir a sua palavra. Então esse tema, a fé não é de todos, é o que você vai ouvir daqui para frente. E devo dizer aos irmãos que bem antes de Jesus nascer, bem antes de Jesus vir ao mundo, Deus fez com que a nação de Israel aguardasse, debaixo de uma expectativa, de uma esperança de que um dia haveria de nascer o Messias, o Salvador Jesus Cristo. Não era novidade para o povo de Israel, nos dias em que Jesus nasceu, nos dias em que ele veio ao mundo, algo que ninguém estava esperando, todos aguardavam. Aliás, desde a promessa de Deus lá no livro de Gênesis capítulo 3, quando ele falou que da semente da mulher haveria de nascer aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Desde aquele momento, no capítulo 3, versículo 15, essa promessa estava na mente, no coração dos patriarcas, dos profetas, do próprio Moisés, dos profetas maiores, dos profetas menores, e dentre eles, ou dentre estes, o profeta Isaías, que se destacou como profeta messiânico. Isaías é visto por todo o povo hebreu, por toda a nação de Israel, por todos os judeus, como profeta messiânico. Ninguém estava desinformado, todos estavam informados. Então os judeus aguardavam a chegada do Messias, e todos viviam debaixo dessa expectativa. Não viam a hora de chegar o Messias, mas nem todos tiveram discernimento quando Jesus, ao nascer e vir ao mundo, que tratava-se dele próprio, ou seja, de Jesus ter vindo ao mundo, de ter nascido. Nem todos. A gente vai ver aqui no estudo de hoje que alguns estavam realmente convictos que era chegado aquele dia, aquele momento em que Jesus haveria de nascer de uma virgem, mas havia uma grande massa que não acreditou, que não acreditava nem quando ele ressuscitou. Você imagina? Então vamos começar por José e Maria, os pais de Jesus. Eles esperavam, sabiam que haveria de nascer o Messias, mas no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versos 26 a 38, nós vemos que a própria mãe de Jesus, Maria, quando recebeu aquela revelação angelical, um ser angelical veio para ela, falou que ela haveria de ser a mãe daquele que haveria de nascer, no seu ventre iria ser gerado por obra e graça do Espírito Santo, aquele que haveria de vir ao mundo, que seria o Salvador.
ela mesma chegou a fazer esta pergunta: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Eu quero começar pela mãe de Jesus. Nem ela mesma, nem ela propriamente, que estava naquela fase de preparação para ser desposada, porque todas as virgens ficavam um período desposada, porque acreditavam que uma delas poderia ser a mãe do Salvador, mas ela nem ela mesma acreditou. Foi preciso um anjo dizer: olha, e ela disse: como que sucederá isso? Eu não tive relação com homem algum. E aí o anjo disse: Maria, o ente que está gerado no teu ventre será gerado por obra, ele será gerado por obra e graça do Espírito Santo. Isso foi o que o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Eu estou chamando a atenção dos irmãos que vamos começar pela família de Jesus. O próprio José também. Nós vamos encontrar José, por sua vez, ao perceber que Maria estava grávida, sem antes que tivesse coabitado com ela, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Se fosse hoje, irmãos, se fosse hoje, qual era o julgamento, qual era o juízo que a sociedade faria? É que eles tinham avançado o sinal, é que eles tiveram relação antes de se casarem. Com certeza, como muitos noivos e noivas hoje estão fazendo isso aí, isso é coisa comum hoje. Muitos casam sem ter esperado chegar a lua de mel ou as núpcias. Então José, para não infamá-la, porque ele sabia que aquele menino, aquela criança que tinha sido gerada no ventre de Maria, não era ele, porque ele até então não tinha ainda coabitado com ela. Então foi preciso o Senhor enviar um anjo da parte do Senhor, e falou-lhe ao coração, e citou Isaías 7,14. Vejam que Isaías sempre estará em evidência durante todo esse estudo. Isaías, o profeta messiânico, lá no capítulo 7, versículo 14, nós vemos Isaías falando que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Então isso aconteceu enquanto ele dormia. Está lá no Evangelho de Mateus capítulo 1, verso 18 a 25. Observem que José e Maria, até antes de receber a revelação de um ser angelical, não estavam acreditando no que estava acontecendo na vida daquele casal. A fé não é de todos, é o título do estudo de hoje. Os magos também, toda aquela comitiva, quando vieram adorar o menino que já havia nascido em Belém, e chegaram lá em Herodes para dizer que estavam à procura onde tinha nascido aquele que teria vindo ao mundo como Salvador, como Redentor. Eles perguntaram: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Mateus 2, verso 2. Observem, irmãos, que nesse aspecto, nem Maria, nem José, nem os magos estavam realmente acreditando numa profecia messiânica proferida por Deus, através dos profetas maiores, dos profetas menores, dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Até aqueles dias, eles todos sabiam que isto ia acontecer. Porém, na hora de exercer a sua fé, de acreditar, eles duvidaram. Então, tendo sido convocados por Herodes, no caso os magos, os principais sacerdotes e os escribas indagavam entre eles, onde o Cristo deveria nascer? Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Então todos os profetas apontavam, sinalizavam, mostravam que esse milagre ia acontecer. E naqueles dias em que estava acontecendo, nem todos deram crédito, nem todos acreditaram.
Mas havia alguns que acreditaram. Houve alguns que acreditaram. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para Simeão, que era sacerdote naqueles dias, e Ana, uma senhora viúva com quase 84 anos, não se apartava do templo, estava lá sempre procurando adorar ao Senhor. E diz o texto que quando José e Maria trouxeram o menino para ser consagrado, quando Simeão tomou a criança nos seus braços, isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 36, esse casal, esse senhor, Simeão, sacerdote, e Ana, de 84 anos, uma senhora já viúva, filha da tribo de Fanuel. Quando Simeão tomou Jesus nos braços, ele disse: agora, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão acreditou no que estava vendo. Pode me despedir, Senhor, agora em paz, eu me dou por satisfeito, eu já vi o meu Salvador. Ana também, filha de Fanuel da tribo de Asser, também a mesma coisa. Portanto, enquanto alguns não acreditavam, havia aqueles que estavam em sintonia com a palavra, em sintonia com as profecias, em sintonia com os acontecimentos. Por isso que Simeão disse: pode despedir o teu servo em paz, me dou por satisfeito, já vi o meu Salvador, despede-me em paz. Portanto, irmãos, aqueles acontecimentos, os fatos que estavam registrados lá desde o Antigo Testamento, eles estavam apalpando naqueles dias. Durante toda a vida e o ministério de Jesus, muitos judeus, embora tinham ou tivessem as Escrituras nas suas mãos, nem todos tinham também gravado em seus corações. É como muita gente que tem a palavra de Deus em sua casa, tem a palavra de Deus em suas mãos, mas a palavra ainda não está plantada no seu coração. Quando é plantada no coração, ela gera fé. Deus opera milagres, e é isso exatamente o que está aqui, baseado nesse tema. A fé não é de todos. A Bíblia diz que a fé vem pelo escutar e o ouvir a palavra de Deus. Daí Jesus, muitas vezes, a gente vai ver Jesus dezenas de vezes nos evangelhos, declarando a gentios, a várias pessoas. Por exemplo, o centurião que veio a Jesus, ele não era um homem conhecedor das Escrituras, mas ele disse: Senhor, basta uma palavra tua e o meu servo ficará curado. Jesus disse: vai, porque será, em outras palavras, será de acordo com aquilo que você creu. E ele acrescentava: nem mesmo em Israel encontrei fé como a deste homem. Quando a mulher cananeia veio a Jesus também, ela não era judia, não era uma mulher que confessava crer como judeus na palavra, e ela estava com a filha horrivelmente endemoniada, e diz as Escrituras que ela veio atrás de Jesus: Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada, sim, mas eu fui enviado à casa de Israel, não é lícito tomar o pão que está colocado sobre a mesa e dar aos cachorrinhos. Jesus ouviu esta palavra daquela mulher, que foi humildemente naquela hora reconhecedora que não era digna de receber o pão que estava, Jesus como pão da vida, estava passando pelas terras de Cananeia. E aí ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem os fragmentos que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus disse: nem mesmo em Israel encontrei fé como a dessa mulher. Vocês observem que a fé, quem estava em evidência, uns para os quais Jesus viera, não acreditaram na hora que era para exercer fé, e aqueles que nem estavam esperando, abriram seus corações e creram. No caso, a cananeia, e podíamos citar o centurião e tantos outros. Zaqueu, o maioral dos publicanos, que não estava familiarizado com nada da palavra, mas quando
teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão. Vejam, irmãos, Jesus sempre admirava a fé daqueles que demonstraram ter por ele uma atração, uma admiração, um reconhecimento como o Messias enviado à casa de Israel. Mas como diz lá em João capítulo 1, versículo 12, que você já conhece: veio para o que era seu, mas os seus não receberam, antes rejeitaram-no, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então fica claro que a fé não é de todos, nem propriamente dos judeus, para os quais Jesus viera. Então, observe, irmãos, isso era notório e público diante de tudo aquilo que eles estavam vendo e assistindo. Lembra-se quando Jesus foi crucificado? Eu poderia citar aqui muitas passagens, mas eu vou apenas citar essa por último. Quando Jesus foi crucificado, o céu escureceu, a terra estremeceu, o sol escureceu, e havia um centurião que estava lá distante, e ele disse: verdadeiramente, esse homem é o Filho de Deus. Veja, um homem centurião, não era judeu, era da corte romana, fez essa confissão: verdadeiramente, diante de tudo que ele estava vendo, todo aquele cenário, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então, Paulo, a partir dos versos 16 até o verso 21, são 6 versículos apenas, que a gente vai ver hoje, ele argumenta, e usa esses 6 últimos versículos do capítulo 10, exatamente para mostrar aos judeus que de uma vez que eles falharam, porque não acreditaram, porque não tiveram uma fé autêntica, de reconhecimento de que Jesus era realmente o Messias, por isso eles falharam. Então Deus levantou um povo que não se chamava pelo seu nome, somente o povo hebreu, o povo judeu, ou o povo de Israel. E esse povo, embora não tivesse as promessas em mãos, não tivesse conhecimento de sequer uma vírgula das Escrituras Sagradas, de nenhum dos profetas maiores, de nenhum dos profetas menores, de nada, absolutamente nada acerca de Jesus, eles creram quando ouviram. Eles creram. Eles não eram tão conhecedores quanto os judeus, mas quando eles ouviram e eles acreditaram, abriram seus corações e eles creram. Romanos capítulo 3, versículo 2, a parte C que nós já estudamos, está escrito: aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Foram aos judeus que foi dado todo o manual, tudo que eles precisavam saber estava ali. Oráculos de Deus foi confiado somente ao povo judeu, povo escolhido, povo que Deus fez um pacto, uma aliança com Abraão, lá no livro de Gênesis. Mas na hora deles demonstrarem realmente, terem uma atitude de fé, de exercer fé em Jesus, eles falharam. É isso que a gente vai ver agora, no verso 16. Paulo começa dizendo: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Dá para você entender agora? Porque Paulo começa a partir do verso 16, inclusive o subtítulo dessa passagem é: Israel não pode alegar falta de oportunidade. Porque, como diz no verso 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Amanhã você está convidado a continuar conosco. Espero em Deus que todos tenham um dia abençoado e uma continuidade de uma semana debaixo das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser.